Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o evangelho de hoje. Esse evangelho dessa sexta-feira, então dia 5 de setembro. O evangelho nós vamos meditar, primeiro nós vamos escutar, depois fazer uma pequena reflexão para ajudar você aí na sua meditação, tá, gente? Sempre lembrando, fazer a sua meditação e não ficar aqui só comigo ou com outro pregador, tá bom? Vamos lá, então, o evangelho de hoje, Lucas 5, 33 a 39. Vai dizer o texto. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aí os mestres da lei, né, os fariseus, aqueles que eram muito rigoristas, buscava cumprir a lei assim nos mínimos detalhes. Agora pergunta a Jesus: por que vocês não, e os seus discípulos não jejuam? E não só, né, eles vão acusar Jesus também de ser comelão e beberrão. Aqui está uma questão que eles não entendem e não vão entender, né? Praticamente a totalidade deles, que tem quem está ali com eles, não é assim simplesmente um que deve cumprir os mandamentos que eles perverteram de Deus, né, inventando tantas regrinhas. Quem está ali é o próprio Filho de Deus. Então quem está ali é o esposo, né? O novo esposo de Israel, da nova humanidade, né? E eles não entendem isso. Como é que vai fazer jejum se Jesus está ali, na presença, né? Presencialmente ensinando os seus discípulos, caminhando com eles? O que falta? Porque jejum se faz, abstinência, ascese, com as suas várias formas de ascese, esforço, né? Para vencer talvez impulsos egoístas. Então a gente faz esforços, por exemplo, eu não estou com dificuldade de concentração, então eu faço esforço de largar as telas de celular. Isso chama um ascese em vista de um bem maior. Então quem tem idade para fazer jejum de comida, você pode usar essa estratégia para lidar melhor com seus impulsos, mas são poucas as pessoas, viu, que têm essa concepção no sentido de fazer jejum, não simplesmente em troca com Deus, né? Infelizmente tem essa mentalidade, alguns, a gente precisa vencer isso, mas de lidar com os próprios impulsos, né? Não é também repressão, porque repressão não vai funcionar. Tem gente que começa a fazer jejum, depois jejum de comida, né, e cai na compulsão depois, porque foi cutucar o espírito indomável com vara curta. Então foi colocar uma ideia nova num corpo velho, né? E aí fica pior, né? Aí rasga mais. A pessoa ainda perde totalmente o controle, porque ela nem sabia se daria para construir a torre, ou seja, ela não tinha noção dos seus próprios impulsos, como eles eram fortes, né? E aí quando faz um jejum assim meio de comida, fica pior depois, né? Vem a compulsão. E aí o vinho vai arrebentar os odres, né?
porque o corpo está velho e vai botar coisa nova, vai estragar, né? Então tem que ter um discernimento para fazer essas coisas, senão vai dar ruim, né? Como, por exemplo, tem muita gente que faz essa proposta. Estou dizendo que é ruim não, tá, gente? Só estou dizendo que tem que ter consciência, autopercepção, conhecimento próprio, para a gente não ficar pior do que antes, né? Uma pessoa que tem um sono longo, né? Por exemplo, na minha idade, na minha característica, 6 horas de sono por dia é suficiente, né? Mas isso é da minha personalidade, isso é do meu jeito, né? Agora tem gente que necessita dormir 8 horas por dia. Outros, eu conheço pessoas mais raras da minha idade que necessita dormir 10 horas. Aí ela quer fazer uma ascese e acordar muito cedo para rezar. Vai dar ruim, né? Vai ficar ruim, vai ter efeito rebote. Para mim talvez não fizesse tanto efeito, porque já que eu durmo pouco, né? Tem gente que eu conheço que dorme menos que eu, né? Então não tem problema. Mas estou usando esses exemplos para vocês perceberem que o jejum, a abstinência, é quando alguma coisa não está presente, não está coisa boa no sentido de que nos leva ao amadurecimento. Agora, aqui com os discípulos está o próprio Mestre, está o próprio Senhor. Eles não precisam fazer, porque ele já está aí com eles, né? Mas chegará o dia que sim, né? E por isso nós fazemos os nossos esforços, fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, né? Fazer todo o esforço possível. Então não é correto fazer jejum se o noivo está presente, né? Agora eu acho que eu falei isso aqui em outro vídeo, mas vou recordar você de novo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com legalismo, né? Com moralismo, legalismo, tudo que é lismo aí é problemático quase. Porque, às vezes, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um filho que mora em outra cidade, outro país, e ele vai fazer uma visita para você depois de ter ficado aí um ano, 2 anos longe da sua casa, e ele vai chegar num dia, no período da quaresma, ele vai chegar numa quinta-feira à noite e vai embora no domingo de manhã. E ele chega. Eu faço uma pergunta para você: você vai comer carne na sexta-feira? Eu vou deixar você pensar, tá? Se a sua resposta for sim, tem algum problema aí, né? Porque é o legalismo que está presente, o medo, sei lá o que é, né? Mas não é correto, porque é um dia de festa, é um dia de festa, para você é festa. Então, por exemplo, se nós caímos a festa da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, na sexta-feira, é dia de festa, ninguém faz jejum de festa, né? Então, eu estou estendendo essa reflexão para a gente entender que o que rege é a lei do amor e não a regra pela regra. A regra pela regra é própria aí dos fariseus e mestres da lei, né? Isso pode ser repetido dentro do cristianismo hoje, nessas tradições caducas que se volta em momentos que nós precisamos ter o discernimento de entender que ali é alegria partilhada, aniversário de uma pessoa, de um parente, né? Aí fica complicado, né? A pessoa perde essa noção, a lei da gratuidade, da liberdade, né? Vai ter outras cestas para fazer, vai ter outros momentos para fazer, aquele dia não, né? E aqui, muito mais aqui, nós estamos lendo o Evangelho, o Filho de Deus está com eles, então não se faz jejum, é dia de festa, né? Dia de alegria, vamos dizer. Aí foi acusado de beberrão e comelão, porque não seguia a regra que eles, em grande parte, inventaram. Não estava na lei, e eles inventaram grande parte, né? Na lei de Moisés. E também hoje nós inventamos muitas regras que não existem, né? Que nós botamos na cabeça, ou que alguém contou, né? E que não é exatamente tradição vinda do Evangelho, essas amarras, né? Muito bem, que Deus te ajude aí na sua meditação. Faço essas reflexões para te ajudar
a entender que nós estamos na lei da liberdade. Isso não é motivo nem desculpa por laxismo, nem para que é superficial. Nós sabemos que precisamos fazer esforços, asceses, mas também saber o momento, a hora e quando é preciso não fazer. Deus te abençoe. Fique com Deus.